deitei com ele na cama e cobri eu e ele e falei assim com ele assim: "Ô Isaac, vai ser o melhor, viu, Isaac?" Casos onde os pais matam os filhos sempre causam indignação nas pessoas, né? Principalmente quando se tratam de crianças. Mas e quando a própria mãe diz que era pelo bem do filho? Hein? Há alguns anos, uma história chocou a população de Minas Gerais e agora está viralizando lá no TikTok. Nesse caso, a mãe alegou que matou o filho, que era autista, por não aguentar mais ver o mesmo sofrer. Complicado, né? Será que ela se arrependeu? A gente vai entender tudo isso no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo. Depois da vinheta eu te conto. O transtorno do espectro autista, o TEA, é um transtorno de desenvolvimento que acaba tornando a pessoa a ter dificuldade na comunicação, na interação social. Esse transtorno, assim como outros, tem níveis e provavelmente você até pode conhecer alguém que tenha, mas você ou a pessoa mesmo às vezes nem sabe. Inclusive famosos aí como o Messi, o jogador, né, ou o Elon Musk, o rei aí da tecnologia. Eles possuem, então, um certo grau de autismo. Aliás, as pessoas que possuem, né, o TEA, eles geralmente focam em algum hobby ou alguma atividade específica que tenha interesse e acabam se dedicando muito nessas atividades, né? O que acaba fazendo até mesmo com que essas pessoas se destaquem muitas vezes nessas áreas que elas atuam, né? Alguém com esse distúrbio pode sim ter uma vida longa, boa e tranquila. Aparentemente nada justificaria a mãe matar o próprio filho só por ele ter autismo. O caso: no dia 2 de dezembro de 2015, a Daniele Cristina dos Santos ligou para a Polícia Militar de Juatuba, dizendo que o filho estava morto e não demonstrou nenhum sinal de desespero nem nada. Algo até mesmo incomum, né, para uma mãe que tinha acabado de perder o filho. Estava completamente normal, como se não tivesse acontecido nada, fazendo seus afazeres domésticos normalmente, e a criança, filha dela, é morta no quarto. Bom, antes de entrar em contato com a polícia, ela também teria ligado para a família dizendo a mesma coisa. Porém, os familiares não comprovaram essa informação. Assim que a polícia chegou à casa de Daniele, encontrou o filho dela morto e a ocorrência registrada como um encontro de cadáver. A polícia acreditava que o garoto teria morrido de causas naturais. Isaac Gonçalves Aquino Santos. Ele tinha apenas 6 anos, uma criança autista. Enfim, ele não tinha nenhum sinal de agressão pelo corpo. Isaac Gonçalves Aquino, de 6 anos. O garoto era autista. Fiz mais isso porque ele estava sofrendo muito. Vai se fuder. Porém, no dia seguinte, a própria mãe do menino foi para a delegacia por vontade própria se entregar. Aparentemente, ela não estava nada feliz com o que tinha feito. Disse que já tinha chorado muito e que estava arrependida de ter matado o filho. Mas por que diabos ela resolveu fazer isso? O motivo: pela confissão de Daniele, a polícia ouviu que Isaac, que tinha autismo, estava sendo abusado sexualmente na escola, e esse teria sido, então, o real motivo pelo qual ela quis dar um fim no sofrimento do filho. A mãe não estava aguentando mais ver a criança sofrer, e um dia decidiu que seria melhor acabar com isso de uma vez. E eu não estava aguentando ver meu filho sofrer mais. Ela conta que já teria tentado fazer isso outras 2 vezes, mas que não teria dado certo. Nos 2 dias, segunda-feira que eu tinha tentado, mas não consegui. Aí ele foi até papai, e quando foi ontem, fui tentar mais outra vez, não consegui. Quando foi a última vez que eu tive coragem. Em todo momento, a Daniele estava com uma Bíblia nas mãos e até disse ter recebido uma mensagem de Deus sobre a morte do filho. Mas ela mal sabia que quem ela tinha escutado, na verdade, era o diabo. Na delegacia, Daniela Cristina dos Santos Aquino, de 30 anos, ficou o tempo todo com a Bíblia na mão. A todo momento ela alega que, na verdade, foi melhor para ele, que ele era uma criança portadora de autismo, vinha sofrendo abusos e que assim ele teria descansado, e que há cerca de 1 ano Deus já estava conversando com ela, dizendo que levaria um dos filhos. Com as informações que receberam, um inquérito policial chegou a ser aberto, mas não teve nada constatado. Em agosto, a mãe falou sobre os possíveis abusos antes de tudo acontecer. A família era acompanhada pela polícia desde agosto, depois que Daniela registrou um boletim de ocorrência dizendo que o filho foi vítima de abuso sexual. Na época, foram feitos exames que descartaram o crime. O corpo do menino foi encaminhado ao IML, lá fizeram exames,
mas nada que ligasse ao que ela disse foi encontrado. Depois de ser ouvida, o delegado Guilherme Sabac, responsável pelo caso, pediu a prisão preventiva da mãe. Daniela teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e vai responder por homicídio qualificado. Além de laudos também, para poder determinar qual foi a causa da morte de Isaac. Eu aguardo ainda exames do IML para a gente verificar se existe algum composto químico, como um veneno, que pudesse também ter causado a morte de Isaac. E ainda pediu um laudo de sanidade mental em relação à mãe. A mulher, que assumiu ter matado o próprio filho, chegou a contar como fez. Ela teria matado ele tapando a boca e o nariz. Deitei com ele na cama, cobri eu e ele, e falei assim com ele assim: ô Isaac, vai ser o melhor, viu, Isaac? Aí ele falou assim: em nome de Jesus, amém. E ele morreu. Aí eu fui, peguei o pescoço dele e tampei a boca dele. O arrependimento. Por mais que na cabeça de Daniele ela tenha feito o melhor pro Isaac, a mãe demonstrou que estava arrependida. A senhora se arrepende? Eu arrependo, por isso que eu tô aqui. Por isso que eu tô aqui, que eu me entreguei, que eu arrependi. O delegado falou que se os exames mostrassem que ela tinha alguma insanidade mental, Daniele deixaria o presídio e seria transferida para uma unidade de tratamento psiquiátrico para poder se cuidar. Porém, os exames demonstraram que ela não tinha nenhum problema de insanidade mental. Daniela não tinha passagens pela polícia, nem históricos de distúrbios psiquiátricos. O julgamento. O caso, que aconteceu em 2015, só teve um fim em 2017, quando aconteceu o julgamento da mãe. O julgamento foi feito em Mateus Leme, interior de Belo Horizonte. Os exames feitos na época mostraram que ela era sã e capaz de entender tudo o que fazia. E sobre os laudos relacionados aos abusos, então supostos abusos que o Isaac teria sofrido, acabaram não dando em nada. Depois de 5 horas de julgamento, de ver as provas, ouvir testemunhas, o juiz Eldas Botelho, ele condenou a Daniela Cristina a 15 anos de prisão em regime fechado, com o argumento de garantia da ordem pública, já que a galera da região ficou revoltada na época em que o crime aconteceu. Se todos os laudos sobre o abuso deram negativo e o da sanidade mental da mãe também deram, a pergunta que fica no ar é: por que ela fez isso com uma criança de 6 anos? Não existe uma explicação plausível para isso, e o fato dela estar presa não vai trazer o Isaac de volta. A última notícia que a gente encontrou foi do julgamento de 2017. Então, eu espero que ela ainda esteja presa. Pelo menos estaria pagando pelo crime que cometeu. Bom, seja para acabar com o sofrimento do filho ou não, o fato é que ela cometeu um crime e deve pagar a sua pena. Mas e você? O que você acha sobre essa história? Pesada, né? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Se você viu o vídeo até aqui, eu peço que se inscreva. A gente tem vídeo todo dia aqui no canal, 2 vídeos por dia. Deixa o seu like para poder ajudar a gente a continuar produzindo. E me manda a sua ideia de vídeo lá no meu Instagram. A gente se vê mais tarde. Falou!